Imagine que eu te ofereça um produto financeiro, um investimento, e te fale o seguinte: olha só, esse produto está atrelado à Bolsa Americana, às ações americanas. E se num período de 5 anos a Bolsa Americana subir mais do que 45%, ela pode subir 50, 70, 100, 150, não interessa quanto. Eu te pago tudo que ela subir. Te pago 100% do que ela subir. Se ela subir 150%, eu te pago 150%. Mas se a coisa não for tão bem assim, se a Bolsa ficar entre 0 e 45%, por exemplo, ela termine esse período de 5 anos subindo 20%. Não importa. Nesse caso, eu te garanto no mínimo 45% de retorno nesse período. E se a Bolsa for mal, pode cair 10, 20, 30, 40, 50%, não interessa quanto ela cair, mesmo assim, eu ainda te garanto esses 45% de retorno nesse período. E aí, o que você achou? Bom ou ruim? Eu sei que a proposta é sedutora. Você deve estar pensando aí, Gabriel, onde é que eu assino? Puxa o contrato aí e me fala onde é que eu assino. Pois é, a proposta realmente é tentadora, é muito sexy, mas, como você já sabe, no mercado financeiro não existe almoço grátis. E nesse vídeo aqui eu vou te falar aonde está a pegadinha do malandro por trás do COI. Então faz o seguinte, vem comigo para você descobrir. Salve, salve galera! Muito prazer, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gabriel Liberato, eu sou analista CNPI e sócio da Meu Patrimônio. Nós somos uma empresa de planejamento financeiro e de consultoria de investimentos. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um raio-x, nós vamos tirar uma radiografia do COI, do Certificado de Operações Estruturadas. Vamos fazer uma engenharia reversa e você vai descobrir tudo que está por trás desse produto. Eu vou falar contigo sobre para que ele serve, na visão do banco, dos escritórios de assessoria e também na visão do investidor. Vou falar sobre a definição do produto, o que é esse produto, como estruturar um COI, como o COI é estruturado. Vou falar também sobre as desvantagens e sobre a tributação incidente sobre o COI. E depois eu vou fazer uma análise de um COI que está lá na corretora. Vou pegar esse COI e vou analisar e você vai tirar suas próprias conclusões se esse produto é bom ou não, se vale a pena investir nele ou não. Vamos fazer o seguinte, antes de ir para o vídeo, antes de passar o conteúdo aqui para você, eu quero te pedir, caso você ainda não seja inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita também, deixa o seu like. Se você não quiser deixar agora, quiser consumir um pouco mais do conteúdo e gostar, lembre-se de deixar o like durante o conteúdo. E o mais importante, se você concorda ou não com os pontos que eu vou falar aqui, deixe nos comentários para eu fazer por aqui pelo canal. Beleza? Então vamos lá para o conteúdo. Então vem comigo para a tela para eu te mostrar sobre esses pontos, para a gente conversar sobre esses pontos. Primeiro, para que serve o COI? Olha, na visão do banco emissor, e aqui já uma observação, né? Quem emite COI é um banco. Ah, mas eu vi lá na minha corretora que tem um COI emitido pela XP. Pois é, mas foi emitido pelo banco XP, não pela corretora XP. A corretora está apenas distribuindo o produto. Então quem emite o COI é um banco, pode ser um banco comercial, um banco múltiplo, uma caixa econômica e, claro, como todo banco que emite, né, tem o risco de crédito do banco. Você precisa saber se esse banco é bom ou não. Primeiro, o objetivo na visão do banco, captar recursos a taxas mais baratas que o CDI. Olha só onde você está se metendo. Olha, faz sentido, porque se o banco pode emitir um CDB pagando ganhos atrelados ao CDI, por que ele emitiria COI? Ele emite um CDB, né, pagando aí o CDI, alguma porcentagem relacionada, atrelada ao CDI. Mas aqui o objetivo do COI é captar recursos a taxas mais baratas que o CDI. Depois é gerar receita com a venda do produto, com a venda do próprio COI. E aí a gente chama de taxa direta. Isso é a remuneração que ele está recebendo ali, você consegue enxergar. Ele gera também receita com os derivativos. Você vai ver na hora que eu falar sobre como é esse produto, que é esse produto, você vai ver que ele tem derivativos na sua composição. A tesouraria do banco vai, compra do mercado esses derivativos, que são opções, e na hora de montar o produto, ela vende a um preço maior do que ela pagou, chama spread. Então ela monta esse produto já com spread e a gente chama isso de taxas indiretas, taxas ocultas, porque você não enxerga que está pagando isso daí. Então, basicamente, o banco ele está buscando captar dinheiro a taxas mais baratas que o CDI, gerar receita com a venda do produto e gerar spread, receita com spread dos derivativos. Para as corretoras e escritórios de assessoria, é gerar receita com as altas comissões. Então, todo mundo sabe no mercado financeiro que esse tipo de produto, COI, é um produto que paga altas taxas para o escritório e para os profissionais. E na visão do investidor, o COI ele passa a sensação de que o investidor está investindo com retornos garantidos, com segurança, né? Se
não for um COI com retorno garantido, com proteção sobre o capital nominal, tiver capital em risco, mesmo assim ele tem uma sensação de que pode ter resultados diferentes, né, resultados positivos em diferentes cenários, em diversos cenários. Então, passar essa sensação para o investidor de conforto, né, de segurança. E o que é o COI? Vamos falar o que é o COI. Ele é um produto estruturado que combina renda fixa, renda variável, que é um ativo a gente chama de ativo subjacente, e derivativos. A renda variável que entra aqui, né, nesse ativo subjacente, ele pode ser uma aplicação no mercado de ações brasileiro ou internacional, um americano, por exemplo, índices, né, de ETFs, de ações, de tudo que você puder imaginar, pode ser tanto brasileiro quanto internacional, taxas de juros, commodities agrícolas, metais, moedas, tudo pode ser o ativo subjacente ali de renda variável que você vai colocar ele como parâmetro para ganhos ou não dentro do COI. E derivativos, que são as opções, né, uma opção de compra, ele vai colocar uma call, uma put, para montar e estruturar o produto. Então, basicamente, é assim que o produto é composto, é um produto complexo que envolve renda fixa. No final das contas, ele vai pegar uma parte desse dinheiro e vai aplicar na renda fixa para garantir e proteger o patrimônio, vai pegar um pedaço do dinheiro, vai comprar derivativos, e esses ativos, a renda variável, o ativo subjacente, ele não compra esse ativo, ele é apenas um parâmetro para dar um gatilho de execução da opção. Isso assim, fica meio complicado de explicar porque envolve derivativos, é um produto complexo, mas você vai entender quando eu der um exemplo prático. Olha só, vamos lá. As modalidades de COI pode ser com capital protegido ou capital em risco. Pode dizer, olha, você não vai perder de jeito nenhum, posso até garantir um certo retorno, ou posso alavancar. Você pode ganhar 2, 3 vezes, mas o capital vai ficar em risco. É claro que aqui no Brasil, né, os investidores têm esse desejo muito grande de proteger o patrimônio a qualquer custo. Esse capital protegido sempre é uma opção mais vendável, mais interessante, mais sexy para o mercado. Como o COI é estruturado? E aqui você vai começar a entender melhor o que eu estou falando. Por exemplo, um COI, vou dar um exemplo de um COI de R$1 milhão. E ele fala, olha, eu te garanto capital, você não vai sair com menos de R$1 milhão num prazo de 5 anos e eu te garanto uma taxa pré-fixada, só que essa taxa pré-fixada é menor que o CDI. Você vai ver isso quando a gente for fazer o exemplo prático. O que ele vai fazer com o dinheiro? Ele vai pegar R$800 mil, por exemplo, estou dando um exemplo, vai pegar R$800 mil e vai aplicar uma taxa pré-fixada, menor que o CDI. Vamos imaginar que hoje o CDI, é o que está acontecendo. O CDI está em 12,65. Ele vai falar, ó, te pago 7,65, né? 5% menos que o CDI. Ele traz a valor presente e fala, olha, esse montante aqui, se eu aplicar 7,65, no final de 5 anos eu vou entregar os mesmos R$1 milhão que o cara está colocando, que o cliente está colocando ali, que o investidor está colocando no produto. Então ele pega, coloca um valor para aplicar na taxa pré-fixada para entregar o valor que foi aportado no produto. R$100 mil nessa hipótese que a gente está dando, nesse exemplo, vai para comprar as opções, os derivativos, as opções de compra ou de venda, depende da forma como ele vai estruturar esse COI. R$50 mil comissão para os distribuidores, ou seja, 5% está indo para a comissão para os distribuidores. Quem são os distribuidores? Corretora e escritórios de assessoria e os profissionais também. E R$50 mil, 5% margem de lucro do emissor, do banco. Então o banco já na operação aqui, além dele captar um dinheiro a uma taxa mais barata que o CDI, ele também está gerando receita com a venda do produto. Basicamente o produto vai ser estruturado dessa forma. Se você entendeu isso aqui, você já falou, pô, já ficou muito claro. Tenho certeza que só isso aqui já deixou uma clareza muito grande para você. E as desvantagens do produto é o seguinte: primeiro, o COI, imagina esse COI no prazo de 5 anos, ele não tem liquidez, não adianta, nem no mercado secundário é muito difícil você se desfazer desse produto. Você vai ter que segurar o produto, não tem liquidez para você mandar a corretora vender, se desfazer, vender no mercado secundário é muito difícil. Os custos são altos, você viu aí, eu vou dar um exemplo de um COI daqui a pouco que está pagando 3% de comissão para o escritório. Tem valor mínimo, então o exemplo que eu vou dar vai ser de um COI que o valor mínimo para você entrar nele é R$300 mil. Não tem garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, e você está disposto a diversos riscos. Risco de
de mercado, o risco de oscilação de preço, você está exposto ao risco de crédito do emissor, se for um banco ruim e ele tiver problemas, você pode ter dificuldades no recebimento, e por fim você tem o risco de liquidez, porque você não tem liquidez nesse ativo durante o prazo de vencimento do produto. Por fim, a tributação é a tributação aplicável à renda fixa. Então esse produto ele é visto pelo mercado, pela indústria, como um produto de renda fixa. E aí o COI, se ele tem acima de 720 dias, você vai pagar ainda 15% do seu ganho de capital, do que você tiver de retorno além do valor aplicado, de acordo com essa tabela regressiva. Partindo, de 22,5%, depois de 181 dias até 360, 20%, 361 até 720, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Então, quando você achar que ganhou pouco com COI, ainda vai incidir uma tributação em cima do seu rendimento. Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai analisar um COI na prática, agora que você já está esperto com os principais pontos, você já entendeu os principais pontos sobre o COI, a gente vai analisar um COI na prática e aí você vai tomar sua decisão, você vai entender se vale a pena ou não investir nesse tipo de produto. Agora que você já sabe os principais pontos sobre o COI, eu quero fazer uma análise prática aqui contigo, mão na massa, de um COI de verdade. Eu peguei material publicitário que está na plataforma da minha corretora, vou abrir contigo aqui e vou analisar um COI que estava sendo distribuído pela corretora. Mas antes de fazer isso, eu quero te pedir, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, vai lá, senta o dedo nesse joinha aí, deixa seu joinha no vídeo. E também eu quero saber a sua opinião nos comentários, o que você acha desse produto, do COI, se você já teve COI, se foi um bom investimento, se você tem algum tipo de frustração, ou então deixa também a sua sugestão de conteúdos para os próximos vídeos aqui do canal. Beleza? Vamos fazer o seguinte então agora, vem comigo para a tela para a gente analisar esse COI XP Bolsa Americana 1 por 1, certificado de operações estruturadas do Banco XP, taxa fixa ou alta ilimitada, ele garante, taxa fixa ou uma alta ilimitada com valor nominal protegido. E aí ele diz o seguinte, olha, vantagens, exposição à Bolsa Americana com alta ilimitada, ele poderia ter colocado outro ativo subjacente, qualquer um, Bolsa Brasileira, metal, commodity, milho, mas aqui não, aqui o que ele escolheu foi Bolsa Americana com alta ilimitada sem risco cambial. Ganho do melhor entre a alta ilimitada do ativo ou uma taxa fixa mínima de 45% no período. Ou seja, 45% enche os olhos, mas é 45% ao longo dos 5 anos. Se você anualizar essa taxa, vai ser o equivalente a 7,73% ao ano. E se você der uma olhadinha quanto que é o CDI acumulado nos últimos 12 meses, você vai ver que está em 12,65. Lembra que eu falei que um dos objetivos desse produto era o banco fazer captação de recursos a taxas menores que o CDI? Então, isso daqui já deixa uma pista daquilo que eu falei. Então, equivalente ao ano a 7,73, mesmo em caso de retorno negativo do ativo sem risco cambial. Então, vamos lá. Como é que funciona? Ele colocou alguns cenários aqui no vencimento. Olha, se a variação do ativo subjacente, se a variação, provavelmente é que ele comprou um ETF que replica o índice SP 500, se a alta for superior à taxa fixa, ou seja, se no período de 5 anos subiu mais do que 45%, ele te dá a variação do ativo, se o ativo subiu então 100%, ele vai te devolver o capital, mais a variação de 100% do ativo. O segundo cenário é alta inferior ou igual à taxa fixa. Vamos imaginar que esse ETF variou 20% ao longo dos 5 anos. Ele vai pagar a taxa fixa de 45% no período todo, mais o capital investido. E no caso de queda, se o índice SP 500 refletido aqui no retorno desse ETF, que é o ativo subjacente, tiver queda de 10, 20, 30, 100%, ele garante a taxa fixa de 45% no período de retorno, mais o capital investido. Na prática, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela maior parte da aplicação e vai aplicar na renda fixa aplicado aos 7,73%. E vai comprar uma opção de compra aqui, vencendo nos 5 anos. Caso esse ETF, caso o índice SP 500 ultrapasse 45%, ele tem o direito de comprar esse ativo e aí ele vai te entregar esse retorno prometido. Basicamente é isso. Aplicação em renda fixa e aplicação em um derivativo, uma opção de compra aqui nesse caso, para poder comprar esse ativo subjacente caso tenha uma alta. Nada mais do que isso, estruturação de um produto com renda fixa e derivativo. O ativo subjacente aqui é um ETF, que replica o índice SP 500, SPY US, e aqui algumas informações interessantes. A aplicação mínima R$300 mil,
data de vencimento 2028, duração, né, 5 anos, tributação conforme tabela regressiva de R, a gente viu isso daqui. Vamos lá, agora vamos para a prática. Olha só, quando a gente olha aqui para essa tabelinha, a gente acaba ficando concentrado aqui na performance do COI no período, porque tem os números interessantes. Olha, 45% no período é bem interessante, mas se você transforma mais uma vez, né, isso em ano, performance ao ano, você vai ver que não é muito. Por isso que eu chamo a atenção, né? Vamos concentrar a nossa atenção aqui nessa coluna aqui. Então veja só, se o ativo subjacente, o índice S&P 500 subir 7,73% ao ano, se ele subir 45% nesse período todo, que é equivalente a 7,73%, ele vai te pagar exatamente isso, 7,73%. Se ele subir 65% nesse período, é equivalente a 10,56%. Se ele subir 85%, ele te paga o equivalente a 13,13%. Mas olha só, se a gente vê aqui em relação ao CDI, você vai ver que 7,73%, levando em consideração o CDI de 12,65 vezes 100, seria 61%, 61,10% do CDI. Olha só, o ativo teria que subir nesse período, se ele subir até 45% no acumulado, ele vai te pagar 61% do CDI. Se o ativo subir 65%, olha só, que é o equivalente a 10,56, seria 10,56 dividido por 12,65 vezes 100. Então ele está dizendo o seguinte, nesse período de 5 anos, o índice teria que subir 65% para você ter um retorno de 83% do CDI. Ele teria que subir 85% para você ter um retorno de 13,13%. 13,13% dividido por 12,65, que vale o CDI, vezes 100, seria 103% do CDI. Tem que subir 85% o índice S&P 500 nesse período de 5 anos para ele te entregar um retorno de 103% do CDI, sendo que isso você consegue em vários CDBs, vários produtos, né, de renda fixa, título de crédito privado, né, oferecendo já isso daí, sem precisar dessa alta toda. E quando você olha para o índice S&P 500, se a gente olhar para o acumulado nos últimos 5 anos, que subiu muito, ele acumulou uma alta de 73%. Olha, se nos próximos 5 anos subirem muito como subiram nos últimos 5 anos, ele vai subir, imagina que ele suba 73%, você vai ter uma alta aqui provavelmente menor que o CDI, vai estar aqui menor do que 85%, subiu 73%, então vai ser menor do que o CDI. Mas se você olhar o índice S&P 500, se você olhar aqui o gráfico, você vai ver que ele está na máxima histórica dos últimos 5 anos, praticamente na máxima histórica aqui dos 5 anos, dos últimos, na verdade do histórico, né, de todo o histórico do índice S&P 500. E se você levar em consideração que as taxas de juros americanas estão altas, vai ser muito difícil esse índice replicar nos próximos 5 anos o mesmo retorno que ele teve nos últimos 5 anos. Ou seja, mesmo que ele consiga replicar, consiga trazer, te entregar o mesmo retorno que ele teve nos últimos 5 anos, mesmo dentro de um cenário adverso, você ganharia talvez ali a mesma coisa que o CDI, no máximo um pouquinho mais, mas provavelmente um pouquinho menos. Para mim, não me parece um bom negócio, por isso que eu não compraria esse COI e também para os nossos clientes na Meu Patrimônio, eu também não aconselharia comprar esse COI, a gente não aconselha, a gente não recomenda a colocação de COI na carteira dos nossos clientes. Beleza? Eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear melhor a ideia e quero saber a sua opinião. O que você achou dessa análise que eu fiz? Você está de acordo ou você discorda? Beleza? Grande abraço e vambora!